Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos da Rede Municipal de São Caetano. Eu sou a professora Bruna Macedo, professora de ciências, e hoje nós vamos começar mais uma aula de ciências aqui no canal. Vamos lá? Como de costume, começando sempre pela parte da correção da nossa atividade anterior, vamos trazer aí uma questãozinha, eu trouxe na realidade duas para a gente corrigir. Vamos lá? Então, na primeira questão, eu estou falando sobre o petróleo, né? Aquele combustível que é uma fonte não renovável de energia que nós vimos na aula anterior. Então, eu pergunto a você, tendo em vista todas as vantagens do uso do petróleo, nós podemos afirmar que estamos aí com três alternativas. A alternativa correta é aquela que diz que nós devemos diminuir o uso e a extração do petróleo, pois, apesar de diversos fins econômicos, né, que nós utilizamos o petróleo, ele é considerado um recurso não renovável e altamente poluente. Logo, a letra A é a minha resposta correta. Vamos lá para a quarta questão. Nessa quarta questão, eu trouxe aí algumas afirmativas para a gente completar de acordo com as alternativas abaixo, certo? Então, temos duas frases aí para a gente afirmar com as alternativas que tem abaixo. Então, vamos lá. Falando sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Aí tá natural, tá natura, tá, minha gente? Mas é natural, tá? A professora esqueceu do L. De aquecimento térmico da Terra. Então, sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito o quê? Muito fria. Seria quase impossível viver aqui na Terra se não fosse o efeito estufa. Então, dificultando o desenvolvimento, das espécies. Qual seria a resposta correta? A letra C. Então, vamos agora dar continuidade, entrando no nosso assunto da aula de hoje. Vamos falar sobre programas e indicadores de saúde pública. E para que nós entendamos qual é o conceito desse assunto, entendermos qual é esse assunto, o que ele quer nos dizer, nós vamos agora entender o conceito de saúde pública. Então, para a gente entender o conceito do que é um programa e indicadores de saúde pública, vamos pegar o conceito do que é saúde pública, tá certo? Então, o que é saúde pública, professora? Saúde pública é o ramo da ciência que busca prevenir e tratar doenças através da análise de indicadores de saúde, né? E sua aplicação nos campos das biologias, epidemias e outros campos relacionados. Ou seja, a saúde pública, ela vai prevenir e tratar doenças analisando o quê? Indicadores. Eu tenho os indicadores e eu vou utilizar eles na saúde pública. Então, a saúde pública, ela visa prevenir doenças. Então, se aquela doença está ali por perto da minha cidade, eu vou fazer um sistema de prevenção da minha população para que não pegue aquela doença. Se a doença chegou, eu vou buscar o quê? O tratamento da doença, né? Vou buscar o tratamento daquela doença para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, certo? Uma qualidade no ar, a qualidade da água e a qualidade dos alimentos também é uma preocupação da saúde pública. E o que seriam esses indicadores, né? Eu não preciso dos indicadores para analisar esses dados, para prevenir, tratar e ter uma melhor qualidade de vida da minha população? E o que seriam esses indicadores? Esses indicadores são medidas, tá certo, minha gente? São valores que contêm informações que são relevantes sobre determinado atributo e dimensões do estado de saúde, bem como também o desempenho do meu sistema de saúde, certo? Então, esses indicadores são medidas que vão me dar informações para que eu possa fazer o quê?
tratar e prevenir doenças, gerando uma melhor qualidade de vida para a minha população. Vamos dizer assim, eu sou uma vereadora, eu quero me candidatar a vereadora aqui na cidade de São Caetano. O que é que eu vou fazer? Eu preciso analisar como está a minha população. Como é que eu vou analisar? Através dos indicadores de saúde. Então, esses indicadores de saúde vão me gerar informações para que eu possa prevenir e tratar e trazer um bem-estar para a minha população. Se eu tenho esse círculo aí, indicadores, de indicadores, esta pesquisa, eu vou poder gerar um desenvolvimento de um programa, de uma ação para melhorar aquela situação na minha cidade, certo? Então, vamos lá. Nós temos 6 tipos de indicadores, tá certo, minha gente? Sendo eles, primeiro, indicador demográfico. O indicador demográfico é o quê? Ele vai ser o estudo estatístico referente a uma população e ele possibilita a aquisição de várias informações, certo? Então, ele vai quantificar a quantidade, por exemplo, da taxa de natalidade. E o que é isso? A taxa de crianças que nascem dentro da minha cidade. A taxa de fecundidade, ele vai analisar determinada quantidade de jovens estão na faixa de fecundidade na minha cidade. Então, ele vai me quantificar, trazer medidas de quanto eu tenho desse tipo de população. Por exemplo, taxa de idosos. Quantos idosos eu vou ter no bairro, aqui no centro de São Caetano? Quantos idosos eu tenho ali? Então, são indicadores que vão gerar informações para que eu possa prevenir e tratar e melhorar a qualidade de vida daquela população. Tá certo? O segundo indicador é o socioeconômico. E o que é isso? São dados estatísticos também sobre vários aspectos da vida daquele povo, vamos dizer, da sociedade de São Caetano, do povo de São Caetano. Então, em conjunto, eles vão retratar o estado social dessa nação, no caso do Brasil, ou então da nossa população aqui de São Caetano. Por exemplo, essa taxa de indicadores socioeconômicos pode me dizer a quantidade de pessoas aqui no centro de São Caetano que são analfabetos, que não sabem ler, nem escrever ou interpretar um texto, certo? Vai me dizer a taxa de desemprego que tem dentro de São Caetano. Então, isso é importante. Por quê? Se a taxa de desemprego dentro de São Caetano está lá embaixo, tem uma pequena quantidade de pessoas desempregadas, a qualidade de vida vai estar onde? Lá em cima, não é isso? Então, é isso que esse indicador vai me dar. Vai me dar informações para melhor qualidade de vida, um melhor desenvolvimento da saúde pública. O terceiro, indicador de mortalidade, o nome já está dizendo, morte, né? Então, ele consiste em relacionar o número de óbito daquela população residente em um determinado espaço geográfico. Por exemplo, o número de óbito dentro de São Caetano, né? A quantidade de mortalidade infantil. Então, eu estou vendo que naquela região, lá no interiorzinho, ou em tal sítio, tem uma quantidade de crianças morrendo demais, né? Estão morrendo muitas crianças naquela região. Então, esse indicador vai me dar essa quantidade de criança para fazer com que eu preste atenção e faça programas, faça ações para melhorar essa situação, tá certo? Então, o gestor da cidade, por exemplo, o nosso gestor, Josafá, se ele se deparar com uma situação como essa, ele vai desenvolver com sua equipe ações para sanar esse problema, beleza? Então, vamos para o quarto indicador. O quarto indicador são os fatores de risco e de proteção. Então, eles vão medir fatores físicos de proteção. A quantidade de pessoas que estão usando cigarro, a quantidade de pessoas que estão usando álcool. Então, eu tenho um dado
que a quantidade de álcool está sendo utilizada por meninas, por adolescentes. Então, é uma coisa que está chamando muita atenção. Então, bora desenvolver projetos para sanar esse problema. Isso daí são fatores de risco que vão trazer problemas para a gente. Vamos dizer, São Caetano tem um nível de pessoas que não praticam atividade física. Então, vamos desenvolver alguma ação que melhore a atividade física dessas pessoas que estão em casa. Vamos desenvolver projetos, tá certo? O quinto indicador, o penúltimo, é o indicador de recursos, certo? Então, são aqueles que mostram o que temos disponível para a população. Por exemplo, eu tenho tantos profissionais de saúde disponíveis para a população de São Caetano. Quantos leitos eu tenho no hospital? Tantos. Então, é esse indicador que vai me dar a quantidade desses leitos, por exemplo, para que eu possa saber se precisa comprar mais equipamentos para o hospital ou não. Se eu preciso contratar mais profissionais de saúde ou não. Entendido? Vamos para agora o sexto e último indicador, que é um indicador de cobertura. Ele é um índice de cobertura, a razão entre as reservas financeiras da cidade e as despesas mensais, certo? Então, quanto eu tenho de finanças, de dinheiro, e quanto eu estou gastando por mês. Vamos dizer que eu peguei a relação de mês, tá? Então, por exemplo, a quantidade de vacinas, de verbas que chegou para fazer a aquisição das vacinas, a compra das vacinas. Então, veio tanto. Eu consegui comprar tantos X de vacinas. Mas a minha população é maior. Então, eu tenho que ver a quantidade de vacina que eu tenho para vacinar aquela população. Então, vai depender de outros fatores. Se tem problemas de saúde, faixa etária. Então, a prefeitura, né, os gestores, eles vão analisar isso através do indicador de cobertura. Por exemplo, número de consultas realizadas. A prefeitura disponibiliza uma quantidade de consulta para a população de um determinado bairro. Vamos dizer o bairro aqui do centro. Então, nós temos o postinho do centro que tem ali as consultas disponibilizadas para eles. Então, a prefeitura vai estar analisando, de acordo com esse indicador de cobertura, se aquela população está usando mesmo aquele número de consulta que ele disponibiliza. Entendido? Então, minha gente, depois que eu tenho todos esses fatores, eu tenho os principais fatores da saúde pública. Ela tem que prevenir, ela tem que tratar doenças e ela tem que me dar gerando uma qualidade de vida. Ela vai analisar a água daquela população, ela vai analisar o alimento daquela população, certo? Então, o ar também daquela população, lembrando sempre dos gases que são emitidos, então é importante analisarmos o ar. Então, quando ela tiver análise disso, ela só vai poder fazer essa análise através do quê? Dos indicadores que nós temos. E esses indicadores podem ser demográficos, lembram? A taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Temos o socioeconômico, sabe, a taxa de desemprego da cidade. Nós temos o indicador de mortalidade, que aí é a quantidade de pessoas que morrem naquela determinada região. Nós temos os fatores de risco, né, e de proteção. Nós temos o indicador de cobertura e nós temos o indicador de recursos. Então, nós temos 6 indicadores. Eu tendo esses indicadores, buscando a melhor qualidade de vida, eu vou buscar fazer o quê? Programas para sanar esses tipos de indicadores. O que esses tipos de indicadores me mostram, né? Então, nós temos um exemplo de programa, é o nosso programa de saúde chamado SUS, né? O SUS é o nosso Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, ele foi instituído com a Constituição da República Federativa do Brasil em 5 de outubro de 1988. E ele foi criado com que intuito, minha gente?
ele tinha um propósito de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população, certo? Sanar esse problema de desigualdade, porque um tem dinheiro, outro não tem, tá certo? Então, independente da condição financeira, ele veio nos dar uma assistência, promovendo a justiça social, superando esse problema da desigualdade, certo? Então, o SUS, ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até uma questão de um transplante de um órgão, né? Ele é o nosso único que garante acesso integral, universal e igualitário à saúde, tá certo, minha gente? Então, vamos dizer, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do SUS. Beleza, mas veja só, o plano de saúde está te dando assistência, ele está te ofertando a vacina agora para que a gente fique imunizado contra o Covid-19? Não, né? Quem está nos ajudando com relação a isso, quem está nos ofertando a vacina, é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, nós temos que valorizar o SUS, tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula termina aqui. Meu muito obrigada e até a próxima.